Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Na Hora do Papo, a gente conversa com a psicóloga Ana Clara Tomás sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Ainda tem o nosso quadro Agenda Cultural. Fique por dentro das atividades culturais deste final de semana. E ainda tem o nosso quadro O que vem por aí, são os destaques da semana que vem, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 28 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência e também o carinho da sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 82. O Dia Mundial do Transtorno Bipolar é comemorado no dia 30 de março. Domingo agora. E este é o assunto do nosso quadro Hora do Papo. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário de Vincent van Gogh, um pintor holandês que após a morte foi diagnosticado como provável portador do transtorno. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos a psicóloga Ana Clara Tomás para falar sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Ana, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Levar a conscientização sobre um transtorno que é tão estigmatizado na sociedade, tem vários mitos aí em volta dele. Essa é a ideia, a gente vai esclarecer para o nosso público aqui, Ana, e começar então falando que não é uma doença, né? Qual que é a diferença? É um transtorno. Isso mesmo, é um transtorno mental, né? E como a gente pode caracterizar? Quais são os principais sinais ou sintomas desse transtorno? Porque quando a gente procura de forma leiga, às vezes na internet ou conversando com outras pessoas, a gente pode se equivocar. Sim, com certeza. Normalmente as pessoas costumam utilizar bastante, né, o termo bipolar, né? As pessoas falam, mudo muito de ideia, meu humor varia bastante, eu sou meio bipolar, né? E na verdade não é bem assim, né? A bipolaridade, ela é um transtorno de humor, né, que sim, afeta ali as alterações do humor, né, mas ela não tem relação com uma ciclagem, né, uma mudança tão rápida assim do humor. Isso está mais relacionado ali com uma questão de personalidade, uma indecisão, e não necessariamente ao transtorno bipolar. Isso não fecha critério diagnóstico para bipolaridade, né. E os principais ali sinais do transtorno bipolar, né, características, está em torno da depressão e da mania, né? A bipolaridade é a oscilação entre sintomas de depressão, né, estágios de depressão e estágios de mania, né? Depressão, a gente tem ali, a gente tem um senso comum muito maior do que a depressão, né? Que é ali uma tristeza excessiva, humor deprimido, dificuldade de realizar as atividades de costume, também menos prazer nas atividades que antes eram prazerosas. E em mania a gente tem um completo oposto da depressão, né? Seria uma euforia? Isso, é como se fosse uma euforia muito maior. A gente também tem uma irritabilidade mais aflorada, né? Fica com uma alegria mais expansiva também, de certa forma? Sim, a gente tem uma alegria mais expansiva, também tem sintomas de grandiosidade, né? Então a pessoa ela se sente mais capaz, ela se sente mais feliz o tempo todo. E isso deixa o paciente mais vulnerável a riscos, por exemplo? Ele se expõe a alguns riscos? Com certeza, a gente tem uma exposição maior a riscos, né? A decisões ali precipitadas, né? Então tem um aumento da impulsividade no estágio de mania. Ana, esse período, né, para a gente entender essa bipolaridade da depressão para essa fase da mania, da euforia, existe um tempo mínimo para a pessoa transitar desse humor negativo para esse humor mais eufórico? Não existe um tempo mínimo, né? Não existe também um padrão ali de mudanças de depressão para mania. A pessoa ela pode ficar dias, semanas, meses em um estágio depressivo e o mesmo no estágio de mania.
Para fechar o diagnóstico, a gente precisa assim, de um tempo mínimo ali, né? Tem vários tipos de transtorno bipolar, tem alguns tipos, e para cada um deles a gente tem ali critérios diferentes de tempo e tudo mais para fechar o diagnóstico. Mas num contexto geral, a pessoa ela pode ficar dias, semanas e meses, não tem um padrão fixo. Só para a gente entender, então, essa mudança de humor, ela acontece sem um motivo aparente. Então, por exemplo, se a pessoa está passando por uma tragédia na família, ela está deprimida. Se ela ganhou, sei lá, um prêmio, alguma coisa, ela está feliz. Então, essa mudança ocorre porque ela teve uma circunstância, um motivo. No caso da pessoa com transtorno, essa mudança ocorre sem, aparentemente, nenhum motivo. Também. É claro que é aí que a gente diferencia, né? Se a pessoa ela tem o transtorno bipolar e se ela não tem. Mas dentro do transtorno bipolar a gente tem essa alteração de humor, né, de depressivo ou mania, sem motivo aparente, mas também pode ser desencadeado por questões aí da vida, né? Então, momentos estressantes, um luto, tragédias, até mesmo alterações de clima, né? Então, sazonais ali pode sim desencadear a ciclagem, né? A alteração ali do humor. Ou seja, gatilhos que também podem desencadear isso ao tempo todo, mudar essa polaridade. Exato. Por exemplo, festas, consumo de álcool ou outras substâncias. Datas especiais. Pessoas marcantes. Exatamente. Ana, no caso, para a gente entender, porque como a gente fala de transtorno bipolar, isso leva a gente a uma esfera da psicologia, né? De talvez uma psicose nesse sentido. Mas também tem uma questão física, né? Tem um desequilíbrio químico no cérebro. Existe essa mudança também para essa doença? Ou melhor, para esse transtorno? Sim, a bipolaridade é um transtorno químico, né, do nosso cérebro. Para que ocorra alterações no nosso humor, de modo geral, nós temos ali um desequilíbrio, né, uma alteração química do nosso cérebro. Então, aumenta a noradrenalina, consequentemente aumenta ali a irritabilidade, o estresse, aumenta a serotonina, aumenta a felicidade. Então, conforme acontecem essas alterações dos nossos neurotransmissores no cérebro, ocorre também a mudança ali do nosso humor. E na bipolaridade tem um desequilíbrio, né? Por isso que é tão importante a medicação no tratamento, porque é a medicação que ajuda a segurar um pouco, né, as alterações do humor e a mudança dos estágios da bipolaridade. Esse desequilíbrio químico que a gente está falando da parte cerebral mesmo, né? Tem a ver com a questão hereditária, genética também, ou isso também pode ser adquirido ao longo da vida? Existem vários fatores para que se desenvolva o transtorno bipolar. Desde do fator genético, então assim, pessoas que têm casos na família, principalmente de primeiro grau, então pais ou irmãos que possuem o transtorno bipolar têm uma predisposição muito maior de apresentar o transtorno, mas também tem a predisposição genética, né? Então a gente sabe aí em estudos que o córtex pré-frontal da pessoa que tem transtorno bipolar funciona de uma maneira um pouco diferente, então essa questão também influencia, né? A questão genética, perdão, a questão biológica, né? E química, e também tem as questões ambientais, né? Então, traumas de infância e tudo mais pode influenciar. Tem algum fator de risco? Tem algum tipo de comportamento que a gente pode vir a ter e que pode potencializar o transtorno? Sim, como por exemplo o consumo de álcool e outras drogas, isso pode potencializar, ou então se a pessoa está num estágio depressivo, e frequenta uma rave, uma festa, algo mais agitado, ou faz uso de alguma substância, pode sim acarretar aí essa alteração. Melhor dizendo, né, no seu consultório, nos seus clientes, nos seus pacientes, melhor dizendo, Ana, você percebe que esse diagnóstico vem do próprio paciente ou vem geralmente de pessoas que estão em volta dela e dão esse diagnóstico inicial e elas procuram você? Como que é a maioria desses casos? Varia um pouco, né? Acredito que as pessoas normalmente buscam ajuda no estágio de depressão, né? Então, normalmente as pessoas vêm em busca de ajuda nesse estágio. Quando elas estão em mania, elas normalmente não buscam ajuda, até saem do tratamento, né? Mas elas chegam pensando que isso é uma depressão, talvez? Sim. Normalmente é um dos primeiros sintomas mais evidentes ali, é a depressão, né? E também tem a observação das pessoas da família. Então, assim, minha mãe, meu cônjuge, né, relata que eu faço isso, que eu tenho esses sintomas e por isso eu tô aqui.
ou então eu estou muito mal, eu estou em depressão, né? E aí precisa de toda uma avaliação do estado mental do paciente para identificar se essa depressão ela é unipolar, né? Uma depressão clássica, ou se ela é uma depressão bipolar. No caso, Ana, a gente está falando sobre essa questão importante, né, do transtorno bipolar. E como é que fecha esse diagnóstico, né? É um psicólogo, é um psiquiatra, é um outro especialista? É uma equipe multidisciplinar para a gente fechar esse diagnóstico? E como é que chega a esse diagnóstico final? A gente não tem hoje nenhum exame clínico, né, de imagem ou algo do tipo para fazer o fechamento desse diagnóstico. Nós fazemos ali uma avaliação clínica que pode ser feita tanto por psiquiatra quanto por psicólogo ou pelos dois juntos, né, trabalhando ali em conjunto. Nós fazemos uma avaliação de estado mental do paciente, né, onde a gente vai ali identificar as áreas de vida desse paciente e quais são os impactos e o desempenho dele em cada uma dessas áreas. Então a gente avalia sono, nível de atividade física, alimentação, também o nível de envolvimento nas atividades do dia a dia, quanto aquela pessoa tem de vitalidade, de disposição. A gente também vai para o lado das relações, então como que estão as relações afetivas dessa pessoa, relações íntimas, relações interpessoais de amizade, familiar e tudo mais. Só os relatos dessa pessoa, desse paciente, são suficientes ou vocês também colhem depoimentos de outros membros da rede de apoio, por exemplo? Normalmente isso é feito diretamente com o paciente, mas se há necessidade ali para colher, né, esse dado anterior, né, de toda a história de vida e tudo mais, de sintomas mais específicos, a gente também pode fazer a escuta da família, mas isso varia muito, principalmente da idade do paciente, da relação que esse paciente tem com a família, né, porque a gente precisa sempre que o paciente se sinta confortável para fazer essa abertura da família também dentro do processo dele. Ana, a gente sabe que cada caso realmente é um caso, mas como é feito o tratamento de uma forma geral para o nosso telespectador entender, né? Quais são as opções de tratamento? Perfeito. O tratamento, a base principal do tratamento da bipolaridade é a medicação, né? Isso é imprescindível. A gente também tem a medicação combinada ali com a psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental é a padrão ouro, né? É a que tem mais evidências ali de eficácia no tratamento da bipolaridade. Outros pilares também são super importantes, principalmente para a gente ter essa constância, né? Para a gente ter esse equilíbrio na vida do paciente. Então, uma rotina bem equilibrada de alimentação, de sono, de atividade física, né? Uma rotina como um todo bem estabelecida também faz parte e é um pilar do tratamento da bipolaridade. Utilizando a questão da psicoterapia e também dos medicamentos, o paciente, ele passa a ter uma qualidade de vida. A gente fala que esse transtorno ele é curável ou ele é controlado ao longo desse processo? Nós não temos evidências de cura, né, para o tratamento, para o transtorno bipolar, mas nós temos excelentes evidências aí de tratamento, né? Eu tenho pacientes que possuem o transtorno e que fazem, né, o tratamento corretamente e vivem uma vida, né, uma qualidade de vida excelente, né? Então, não existe uma cura, mas existe tratamento e ele é muito eficaz, assim, quando é feito da maneira correta e com aderência do paciente. E nos casos mais extremos, por exemplo, a pessoa ela pode ser interditada judicialmente, ela pede algum tipo de liberdade, existe essa possibilidade caso esse paciente não procure tratamento? Isso pode elevar os sintomas? Sim, existem casos aí, um dos critérios diagnósticos para o transtorno de bipolaridade tipo 1 é ou você ter sintomas de mania por 7 dias ou internação. Né? Então, tem casos que eles se tornam muito extremos mesmo, né? Que pode levar ali a internação, às vezes a pessoa ela tenta comprar muitas coisas, né? Eu vi um caso de uma moça que tentou comprar todo o prédio dela, né? Todos os apartamentos do prédio dela, porque ela queria presentear a família dela e ela acreditava que ela podia fazer isso, mesmo que ela não tivesse ali a possibilidade financeira, ela tentou, né? Então, assim, a pessoa ela pode sim se colocar em situações de risco financeiro ali, risco material, né? Patrimonial, que pode ser que se a família tivesse essa intenção, né? Mas é importante a gente lembrar que são fases, né? São ciclos ali que tem um tratamento, que tem ali uma maneira de conter e ajudar essa pessoa que está passando por esse momento. Ana, o próprio paciente consegue entender esse transtorno e fazer um autocontrole? Mesmo se ele quiser, ele consegue ter esse autocontrole, regular o seu humor e manter uma qualidade diária de vida assim mínima e sadia? Sim, com certeza, principalmente se esse paciente está fazendo uso das medicações corretamente, né? E aí que a psicoterapia entra, para que a pessoa tenha esse autogerenciamento, né? Esse autoconhecimento de entender
quando é que ela está passando por determinado estágio, se ela está estável, né? Porque a gente também tem períodos de estabilidade e pessoas que passam a maior parte da vida em períodos estáveis também, né? Nem em depressão, nem em mania. Então, sim, é super possível que isso aconteça. Qual que é a importância da rede de apoio para esses pacientes? É extremamente importante, né? Tanto nessa fase de compreensão do transtorno, né? Ter um apoio ali dentro de casa, pessoas para compartilhar ali as vivências, né? E as dificuldades, isso é extremamente importante. Também ter ali pessoas ao seu redor que possam te ajudar a identificar as alterações, né? A gente chama de pródromos, né? Identificar essas alterações aí de humor, para talvez fazer alteração de medicação, né? Para buscar ajuda, para procurar o profissional, para sinalizar a psicóloga, né? Que está passando por isso nesse momento. Então, assim, eu acho que a família tem um papel ali muito importante dentro do tratamento. Ana, para o nosso telespectador, a nossa telespectadora que se identificou com os sinais e sintomas aqui do assunto, ou conhece alguém muito próximo que também tenha esses indícios, o que ele pode procurar de ajuda? Qual que é a mensagem que você deixa e se o SUS oferece um tratamento gratuito também? É extremamente importante, né, que a pessoa que percebe ali sintomas semelhantes ou que conhece alguém que também tem esses sintomas, busque ajuda, né? E através da rede pública de saúde nós temos ali profissionais que são capacitados, né? Então a gente tem o CAPS ali, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem profissionais de psicologia, psiquiatria, né? A gente também pode ir em busca ali de profissionais através da rede particular, um psicólogo ou um psiquiatra para dar essa assistência. Ana, para a gente encerrar a nossa conversa, qual que é a sua dica de ouro, qual a sua recomendação, ou seja, qual que é o sinal ou sintoma que a gente deve ficar alerta, porque ali já está passando do limite, porque você possivelmente precisa procurar ajuda? Certo. Acredito que são principalmente sintomas de depressão muito profundas e de euforia, né, de mania ali, né, de dificuldade de dormir, né, a pessoa ela não tem necessidade de sono, sintomas muito exacerbados, tanto de depressão quanto de euforia. É importante buscar ajuda para entender o porquê que isso está acontecendo, porque não faz parte ali do nosso ciclo natural, né? E, enfim, acho que foge do nosso cotidiano, foge da nossa rotina, está na hora de procurar ajuda, né? Exato, a gente percebe que a gente não está conseguindo ali executar as nossas atividades do dia a dia, né? Que a gente está tendo dificuldade para fazer o básico, trabalhar, para dormir, para se alimentar, para conviver com a nossa família. Então, eu acho que esse é o momento ideal para pedir ajuda, para buscar ajuda. Ana Clara, muito obrigado pelos esclarecimentos à nossa população. Parabéns pelo seu trabalho. As portas da TV Câmara, as lentes aqui da nossa emissora estão abertas para você, para outras oportunidades e espero encontrá-la novamente para outras conversas. Muito obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Ana Clara Tomás, falando sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, que é comemorado e tem essa conscientização agora no próximo domingo, dia 30 de março. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mix da TV e a gente volta já já com mais shorts da nossa programação. Fique conectado, o Mix volta daqui a pouco, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 28 de março. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. Você que está sintonizado aqui na TV Câmara Taubaté. E você vê aqui agora os destaques da próxima segunda-feira, dos programas da nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de segunda-feira, 31 de março, último dia do mês. 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. No Boletim Câmara, o telejornal traz a movimentação das estradas, a previsão do tempo com a Mariana Valente e ainda tem entrevistas ao vivo. A apresentação é de Ana Laura Costa. O Mix da TV desta segunda-feira começa às 2h da tarde e vai ter o nosso quadro Lei na Prática, trazendo as leis taubateanas mais importantes para a nossa sociedade. A partir das 5h, o Miguel Cáter comanda o Jogo Franco com as resenhas do final de semana e também os destaques do futebol. Afinal de contas, neste final de semana,
tem Taubaté e Primavera pela decisão da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. E às 6 horas da tarde, ao vivo, tem convocação dos secretários Matheus do Prado, melhor dizendo, e Alexandre Calil, com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Esses são os principais destaques, se acompanham aqui no nosso telão, da programação de segunda-feira aqui na TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora do nosso primeiro short, o Conexão Popular, entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. Selecionamos um trecho do programa sobre violência contra a mulher, onde a apresentadora Ana Laura Costa falou sobre as denúncias falsas e também a aplicação da lei. Vamos ver? Solta o play. Nessas ocorrências, para o Estado atuar, ele depende da manifestação da vítima. Então, vamos supor, eu tenho um boletim de ocorrência que a pessoa foi ameaçada. Essa mulher é orientada, ela tem 6 meses para representar. Se em 6 meses ela não representou, o procedimento é arquivado. Agora, se a gente fala de um crime de ação pública incondicionada, como um caso de estupro, de lesão corporal no âmbito doméstico, a partir do momento em que a polícia tomou conhecimento do caso, ela atua de ofício. Com relação à delegacia eletrônica, como o registro é feito pela própria usuária, às vezes vem faltando alguma informação. Então, nós chamamos aquela vítima para que ela complemente aquela informação. Agora, se vamos supor, ela solicitou uma medida protetiva, o relato veio certinho, nós não vamos chamá-la, nós só vamos ajuizar a ação. Agora, tem uma dúvida que ela pode ser um tanto quanto polêmica. Eu gostaria de saber se existem falsas notificações de crimes. Já aconteceu no GAVES com a senhora? O GAVES, né, ele não tem esse papel investigativo. Então, tem algumas situações que realmente a gente fica sem saber. Né? Então, porque o nosso caráter, ele é acolhimento, a vítima, ela tem que, com um ato sexual consumado, ela tem que comparecer até 72 horas para realizar a profilaxia, mas essa parte investigativa, não. Aliás, não é solicitado. Chega lá a paciente falando que está gestando, né? Que ela está grávida e isso é fruto de um estupro. Não é obrigado que ela tenha também um boletim de ocorrência. A gente acredita na palavra da vítima. Então, isso eu não sei dizer para você. Tá? O mesmo eu pergunto para a senhora, porque as leis, elas são muito importantes para garantir a nossa segurança, a nossa proteção, mas uma má utilização dessa lei, ela pode ser muito prejudicial, pode descredibilizar outras vítimas, outras mulheres também. Isso acontece? Acontece muito e causa injustiças. Então, o que a gente tem nesse contexto? Uma mulher que denunciou um fato que não aconteceu. Essa mulher é responsabilizada. Ela responde por denunciação caluniosa. Por quê? A polícia, diferente dos setores da saúde, ela apura a verdade sobre os fatos. Então, assim, eu tenho um relato inicial, só que eu vou verificar as circunstâncias daquele relato, verificar se aquele fato realmente aconteceu e de que maneira aconteceu. Então, nós já tivemos casos, não poucos, de fatos que as pessoas relataram e depois foi verificado que aquele fato era mentiroso. Então, aquela inicialmente vítima se transformou numa autora de denunciação caluniosa. Agora, a violência doméstica, não necessariamente ela é praticada pelo companheiro. Ela pode ser praticada também pelo pai, padrasto, irmão? Sim, ela pode ser praticada no âmbito de íntimo de afeto ou nas relações parentescas. Então, vamos supor, as pessoas convivem no mesmo ambiente. É um caso de violência doméstica. As pessoas não convivem no mesmo ambiente, mas elas têm uma relação amorosa, um relacionamento. É violência doméstica. Então, a gente tem que analisar o contexto como um todo. Agora, quando se trata de um ex-marido, por exemplo, ele já não convive mais ali em casa e também não tem mais essa relação afetiva, mas é também considerado? Sim, é considerado, porque houve uma relação anterior, né? Na verdade, o que movimentou o relacionamento entre os dois foi essa relação amorosa anterior e ela é considerada para âmbitos de caracterização da Lei Maria da Penha.
E uma última pergunta, antes da gente encerrar. No caso dos casais homoafetivos, também é aplicada a Lei Maria da Penha, por exemplo? Como fica no caso de duas mulheres? Sim, é a violência do gênero, né? Então, se aquela pessoa, ela se identifica com o sexo feminino, é violência de gênero e é enquadrada na Lei Maria da Penha, desde que a gente tenha no contexto uma relação afetiva. Vamos supor, duas pessoas que se identificam com o sexo feminino se brigaram na rua, mas não tem uma relação afetiva, daí não se enquadra na Lei Maria da Penha. No caso de irmãs, por exemplo, é uma relação afetiva, mas não amorosa, como que fica? Caracteriza. Violência doméstica, sim. Pela relação de parentesco. Convive, né? Mesmo. Sim, caracteriza pela relação de parentesco. Então, ainda que o agressor seja outra mulher, se estiver nesse âmbito doméstico, de parentesco e afetivo, sim, também é enquadrado. Também é enquadrado, sim. Completo Conexão Popular está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. A seguir temos os quadros Agenda Cultural e o que vem por aí. Não saia daí, o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, dia 28 de março de 2025, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência. E você também pode ampliar a sua participação entrando em contato conosco. Vamos para o nosso telão acompanhar os principais canais para você participar da nossa programação, através do nosso e-mail tvcamara.tte@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão e elogio. Você também pode assistir ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté e através do facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se você prefere mandar áudio, texto ou vídeo, o canal ideal é o WhatsApp e você se conecta com a gente através do DDD 12 e do número 3625-9525. A Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais. Através do perfil @Câmara Taubaté, você se conecta com a gente através do Instagram e do TikTok. Portanto, estão no nosso telão os principais canais para você participar da nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora vamos seguir o nosso programa porque tem o nosso segundo short. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita locais para nos mostrar como eles funcionam. E no episódio sobre o CGI, ele viu como esse instrumento importante ajuda na segurança do município. Vamos ver? Solta o play. E na segurança propriamente dita? A segurança, ela tá sendo realizada, então assim, o cidadão consegue andar tranquilamente dentro do município. São algumas coisas pontuais que assim, a gente já está fazendo uma varredura para conseguir chegar nesses meliantes que, infelizmente, nós temos a situação hoje de furto de fiação, em alguns próprios e até mesmo comércio que tem realizado aí. Então a gente está fazendo um processo de investigação aí juntamente com os órgãos envolvidos para que a gente consiga sanar esse problema. Inclusive, você estava me dizendo que nessa escola teve um furto de fiação, não é? Exatamente. Onde é essa escola mesmo? É a escola Emílio Simonetti. Emílio Simonetti. Ali do Bosque da Saúde. Não Infelizmente, quem a gente está com, semana passada, 2 situações que aconteceram, um furto na mesma semana. Foi realizada 2 operações dentro da região do Bosque da Saúde, Terra Nova, Três Marias, Alto São Pedro, para para coagir essas situações. Hoje, no momento, a gente tem muito morador de rua, então assim, isso acaba agravando algumas situações que, para ele poder se alimentar ou ter alguma ação, ele acaba, nem todos, mas um ou outro praticando algum ato ilícito. Mas a gente tem feito um trabalho com operações da Guarda, para fazer o patrulhamento operacional nessas regiões para a gente poder coibir esse tipo de delito. E aí existe o contato CGI, efetivo da Guarda
na rua. Exatamente. Não é? Isso. E aí vocês estão em contato direto e qualquer anormalidade que apareça é comunicado à GCM Sim. que está na rua. Exatamente. Assim como acontece também com a Polícia Militar. Exatamente. E com os agentes. Então, cuidado que você está sendo vigiado. É um Big Brother aqui mesmo, né? O Centro de Gestão Integrada hoje, eles são os olhos do município. Tudo que entra ou sai, a gente consegue saber o que está acontecendo para que a gente possa realmente, 24 horas, trazer a segurança para a população. Inspetor, essas câmeras que estão instaladas nas entradas de Taubaté e na saída, ela, de certa forma, inibiu a vinda para cá de pessoas que cometeram determinados crimes e que vinham aqui para a cidade de Taubaté. É possível monitorar e inibiu, de certa forma, isso? Sim, é possível a gente monitorar, porque como a gente já foi passado, essas câmeras, elas fazem a leitura dos emplacamentos, tudo que entra e sai. Então, se qualquer ato ilícito for gerado dentro do município, a gente tendo essas informações, o que acontece? A gente precisa ter essas informações o mais rápido, para que a gente consiga plotar isso dentro do sistema e a gente consiga mapear. Então, por exemplo, se houve um furto de veículo dentro do município, a gente já conseguir saber a localização, tendo emplacamento, as informações, a gente consegue lançar dentro do sistema e através do sistema de radares ele vai gerar um alerta para a gente. Aí a gente consegue saber a movimentação. Se porventura esse veículo vier a sair do município, a gente trabalha em conjunto com os municípios ao redor. Pinda, Caçapava, São José dos Campos, que a gente começa a fazer o quê? A conversa nós temos os grupos aí do WhatsApp e estamos aí dentro, em breve, vamos compartilhar essas informações dentro do município para que qualquer situação de veículo, furto ou roubo, a gente consiga ter êxito na localização e também prender o indivíduo que está realizando essa situação. Essa informação para você que frequenta à noite e para os comerciantes também. A gente está vendo muita ocorrência na Avenida Itália, que é conhecido uma avenida boêmia, é um local boêmio na cidade de Taubaté. Existe esse monitoramento lá, né? Como é que está a situação lá nos dias de hoje? Hoje nós temos uma câmera que fica ali dentro da Avenida Itália, nessa situação, e a gente consegue mapear. Algumas situações, assim, que daí referente à investigação, a gente não pode estar passando, mas dentro da Avenida Itália a gente está tomando todas as ações para que os comerciantes, a família que vai ali aproveitar, ela possa gozar dessa tranquilidade e segurança com esse mapeamento que a gente está fazendo lá 24 horas com essa câmera Speeddome que está lá alocado. Agora, isso me puxa uma outra observação. Existe uma lei na cidade de Taubaté que você tem que fechar as adegas num determinado horário. Sim, a gente tem um trabalho em conjunto com a fiscalização de postura. Então, são realizadas operações e aonde a Guarda Civil, juntamente com a Polícia Militar, faz esse acompanhamento do fiscal. Então, o fiscal, ele vai no local. Se ele constatar qualquer irregularidade ou não está cumprindo com o que tange a lei, aí ele vai autuar. E se houver uma necessidade que desacatando ou haja necessidade de uma situação mais assim rigorosa, aí entra a situação da nossa Guarda Civil em conjunto com a polícia. Se for necessário, vai conduzir a delegacia para que haja as ações judiciárias necessárias. Semanalmente, a TV Câmara apresenta um episódio inédito do Câmara na Rua. E se você quiser rever algum episódio, é só acessar o nosso canal do YouTube. E agora vamos com as dicas para o seu final de semana. Está no ar o nosso quadro Agenda Cultural com a Isabela. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Centro Cultural de Taubaté apresenta a exposição de artes Grito Silencioso das Ruas, uma homenagem ao Dia Internacional do Grafite, celebrado no dia 27 de março. A mostra conta com 21 obras que carregam um pouco das cores, expressões e letras que fazem parte de vários muros espalhados pela cidade. A exposição está aberta até 31 de março na Galeria Mestre Justino do Centro Cultural. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E agora para os cinéfilos, no sábado, a partir das 2 horas da tarde, tem sessão gratuita no Mistal, Museu da Imagem e do Som de Taubaté. O filme Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, apresenta o personagem envelhecido e vivendo à margem da sociedade, misturando elementos de drama e crime. A sessão é para maiores de 14 anos.
E não dá para deixar a criançada de fora da programação, né? Nesse sábado, Taubaté Shopping apresenta o Dia do Circo. A partir das 4 da tarde, tem show do Mágico Jack na praça de alimentação. Para finalizar com uma vibe bem naturalista, a partir das 10h30 da manhã tem mesa expositiva sobre biodiversidade no Sesc Taubaté. A agente de educação ambiental Lila Barbosa mostra espécies como embaúba, gerivá, jussara, pau-brasil e quaresmeira, todas da Mata Atlântica. O bate-papo de domingo inclui dicas sobre benefícios estéticos, sensoriais e ambientais da utilização da biodiversidade nativa em áreas urbanas. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Isabela, muito obrigado pelas dicas, estão todas anotadas aqui e espero que você também consiga aproveitar o seu final de semana. E agora a gente segue o nosso Mix da TV, está no ar o nosso quadro que mostra o que acontece na semana que vem aqui na nossa emissora. O que vem por aí? E vamos colocar os destaques do que vem por aí na programação da TV Câmara Taubaté na próxima semana, que já começa dia 31 de março, encerrando mais um mês aqui na nossa programação. Bem, o nosso programa de segunda-feira, a gente tem na Hora do Papo uma conversa com a técnica do Fut7 aqui de Taubaté, a Tamara Lisboa, que vai contar pra gente os detalhes aí sobre a formação do time. E é claro, no Mix da TV de segunda-feira tem o Mix Retrô especial. Vamos fazer uma retrospectiva de todos os fatos que marcaram o mês de março aqui na programação do Mix. O destaque de terça-feira é o programa Em Discussão com Miguel Cáter a partir de 1h15 da tarde, que antecede a sessão ordinária da próxima semana. E na quarta-feira, a partir de 5 horas da tarde, o Miguel também continua aqui na nossa programação, porque tem Conexão Popular com os assuntos mais importantes do cotidiano taubateano. Na quinta-feira, o destaque é o programa Em Prosa, com a apresentação da repórter Tânia Vinhas. Ela conversou com as professoras da Prefeitura Municipal de Taubaté, a Heloísa e a Lilian, contando as suas histórias relacionadas à educação. A programação da semana que vem aqui na TV Câmara Taubaté está recheada de novidades, informação, entretenimento e tudo o que você precisa para passar mais uma semana agradável juntinho com a gente. Este foi o nosso quadro O que vem por aí. E na sequência tem mais shorts da nossa grade de programação. Fique conectado com o Mix, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 28 de março, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso programa, que tem mais um short aqui na nossa programação. O espaço comunitário dá vez e voz a programas assistenciais e também instituições aqui da nossa cidade. E no programa sobre Zumbi Arte, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre a capoeira e também a inclusão. Vamos ver? Solta o play! A gente percebe que, olhando as redes sociais de vocês, que tem todo tipo de pessoa ali participando. Eu até achei muito bonito um vídeo que tem um menino cadeirante. Sim. E vocês ajudam ele a fazer a capoeira, segurando ele com todo respeito, com todo cuidado. Então, realmente, pode ser inclusivo. Justamente. Ela é super inclusiva. Não só em aspectos como esse, mas em diversas apresentações. Quando nós vamos por aí fazer essas apresentações, nós cedemos um espaço para trazer o público para dentro da arte, né, e dar oportunidade para ele entrar na roda e brincar e vivenciar um pouco daquele momento da capoeira, respeitando o limite dele também, lógico, com certeza. Essa questão desse amigo nosso cadeirante, né, é o Rafael. Ele já é capoeirista há muito tempo, né, já é um graduado de capoeira, e inclusive esse evento que ele veio participar conosco é um evento chamado Plante Vida, que é um projeto que nós temos dentro do Centro Cultural Zumbi Arte Capoeira. Né? E a proposta desse projeto, que é realizado com nós capoeiristas e todos os nossos alunos, é arrecadar latas e lacres, entendeu? Os lacres e latinhas
E nós revertemos isso tudo para cadeiras de roda. Sim, então a cadeira dele é do projeto. Então, na verdade, a cadeira dele não é, porque ele, como ele já é cadeirante, mas ele vem junto com o pai dele, até inclusive ele junto ao pai, que é o mestre Marcão, ministrou uma aula pra gente, um curso pra gente, bem bacana, de trabalhos com bonequinhos recicláveis, muito rico, muito bacana a atividade, né? E esse ano nós estamos comemorando 10 anos desse projeto, do Plante Vida. E esse desafio, que é chamado Desafio 320, ele teve início há 5 anos atrás. Nós demos início dentro do projeto Plante Vida, com o intuito de entregar uma cadeira de roda através do LACS que a gente estávamos arrecadando através dos nossos alunos. Graças a Deus, desde o primeiro evento, da primeira campanha, a gente nunca conseguimos entregar uma, sempre foi de 2 para cima. E esse ano, com 10 anos, graças a Deus, conseguimos entregar 5 cadeiras de rodas para as pessoas aqui da cidade de Taubaté, que foi feita no Via Vale, né? E a gente convidou as pessoas para lá estar recebendo essa cadeira. Tudo os próprios alunos, os capoeiristas e as escolas que contribuem com a gente. Sim, a gente gosta de trazer aqui projetos que realmente fazem muita diferença. Só de incentivar a cultura, propagar a cultura afro-brasileira, já merecia espaço aqui, que é um trabalho ótimo. Mas também ainda tem isso, né? Vocês foram além. Vocês não ficaram satisfeitos em não, temos este projeto e nosso foco é esse. Vocês têm o projeto do Plante Vida, Capoeira na Roça, Futuro na Roda, tem muitas coisas. Sim. E não é só chegar ali e fazer a roda e pronto. Sim, justamente. Nós, através dos nossos profissionais, hoje nós temos, o Zumbi Arte tem uma preocupação muito grande, né, em levar a capoeira para esses pontos, né, dentro dos projetos onde nós temos hoje, porque nós entendemos, nós que estamos dentro, assim como ela faz um bem muito, ou melhor, ela faz um bem tão grande para a gente, nós acreditamos e temos, na verdade, temos a certeza que ela vai fazer para outras pessoas. Então, nós temos essa proposta, sim, de levar ela para a sociedade, independente da localidade, para que as pessoas possam entender a importância e a riqueza dessa arte. Até mesmo porque ainda tem um pouco de preconceito, né? Esportes, danças que envolvem luta, as pessoas ainda ficam um pouco meio assim... ou então, é muito de nicho. Sim. Ou então é até difícil de chegar, só fica nesse lugar. Vocês realmente se espalharam em todos os lugares. Justamente. Existe, né, é triste muitas vezes a gente falar, né, sobre isso, mas existe sim um certo preconceito das pessoas em relação à capoeira, né, devido a toda uma coisa, como nós estávamos conversando aqui, que já vem desde lá de trás. Né, a proibição de algumas coisas, a libertação dos escravizados aqui no Brasil. Então, não é de hoje, já vem desde lá de trás. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo ir quebrando muitas regras. A capoeira superou muito. Né? A capoeira ainda tem um valor muito alto lá fora, muito mais valorizado lá fora do que aqui. Entendeu? Hoje a capoeira está chegando a quase 170 países brasileiros que estão dando aula de capoeira lá fora. Né? Você vê as escolas lá fora estão aderindo à importância da capoeira. E aqui no Brasil ainda a gente tem que batalhar bastante. Né? Mas são escolas particulares mesmo que estão envolvendo a arte da capoeira por perceber a riqueza dessa arte para o desenvolvimento das crianças, que trabalha a questão da psicomotricidade, os tipos de transtornos que encontramos hoje dentro da sociedade. E a capoeira trabalha isso com muita ênfase. Não é só o físico. Justamente, não é só o físico. É mente, é o corpo, que envolve a questão dos instrumentos, musicalidade e os movimentos. Espero que você tenha gostado desse short e agora vamos para o nosso último short de hoje. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas. E o trecho que separamos para você de hoje é da entrevista do maestro Ronilson Misael, que falou sobre projetos sociais e a formação de novos artistas. Vamos ver? Solta o play! E de que forma a gente poderia aumentar essa conscientização na população, para que essa informação também chegue a mais pessoas, porque talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo agora nem saibam que existem essas iniciativas, por exemplo. Eu acredito que a questão da divulgação ela é muito importante, né? Então, como nós estamos fazendo aqui agora, as pessoas vendo que existem esses projetos, elas podem lá procurar o Centro Cultural, perguntar, olha, quais são os cursos que tem lá, porque lá não tem só a questão da música, tem artes plásticas, tem desenho, tem dança. Então, lá é um lugar completo para quem quer fazer um tipo de arte. Então, acho que a população ela pode pesquisar no site também, né, da prefeitura. Lá tem algumas coisas que falam a respeito do Centro Cultural e lá tem as áreas de artes que elas podem se inscrever.
E hoje aí no seu contato com as crianças, com os adolescentes, você identifica algum talento promissor aí que poderia talvez levar o nome da nossa cidade mundo afora? Sim, tenho vários alunos lá que, se Deus quiser, eles estarão aí com o caminho garantido na música, tocando em orquestra, trabalhando com projetos musicais, que eu acredito que dali dos meus alunos, acredito que deve ter uns 5 que vão realmente engrenar e trabalhar com a música. E para os apaixonados por música, o que a gente precisa ter? É só o dom? É só a vontade? Qual é a receita aí para você seguir uma carreira na música? A música, ela não é só a questão do talento, né? É a questão, como você disse mesmo, você precisa ter a vontade de aprender, porque o talento, o meu professor falava, é 1%, mas o 99% é a dedicação e estudos. Então, a questão de você tocar um instrumento musical, você precisa, às vezes, deixar, por exemplo, eu quero ir num shopping, quero ir numa balada. Não, você vai ter que tocar o seu instrumento, você precisa treinar. Quer se dedicar, quer tocar numa orquestra, precisa se dedicar bastante. Quando a gente fala sobre o aprendizado de um instrumento musical, da música como um todo, o que envolve? É só o treinamento aqui? O que mais a pessoa precisa estudar para se formar como músico? Bom, para se tornar um músico dedicado, um músico profissional, você precisa passar por algumas etapas, né? A primeira coisa é o lance de você não desistir. Você precisa manter sempre a sua dedicação. E tem a seguir os métodos, né? Os professores passam corretamente a sequência da metodologia musical para você conseguir chegar no nível de instrumento, para você tocar bem, porque quando você vai tocar numa orquestra, você precisa passar por uma banca, né? Você precisa ser avaliado, como qualquer outro emprego. Então, você tocando bem, você consegue trabalhar em umas orquestras profissionais. Tem as orquestras intermediárias, que são as orquestras jovens, né? Mas para tocar numa orquestra profissional, você precisa se dedicar bastante. E para chegar nessa etapa, você precisa passar por várias metodologias, fazer festivais de música, com professores renomados. Então, você sempre tem que correr atrás disso aí para você conseguir chegar lá numa orquestra profissional. Quantos instrumentos você toca e quanto tempo aí de dedicação você precisou para aprender cada um deles? Como eu falei, eu sou violista profissional, toco viola, né? Mas também sou violinista, toco violino e também estou estudando violoncelo atualmente. Então, da família das cordas, eu conheço bem os 3. Mas eu também já toquei bateria, né? No início da minha carreira, quando eu era criança, eu queria aprender a tocar pandeiro na igreja. Comecei com pandeiro, depois fui subindo, e aí hoje em dia eu toco violino, né? Toco em casamentos, tenho uma empresa de casamentos, faço alguns trabalhos do tipo. Toco na Orquestra Joseense, que é a Orquestra de São José dos Campos, trabalho aqui também no Centro Cultural. Então, o músico ele é versátil, ele está tocando em vários lugares, né? Faz vários tipos de eventos para poder, no final do mês, conseguir uma porcentagem a mais da renda. E o aprendizado é contínuo, né? Sim. Sempre há algo para aprender, um instrumento novo também para aprender. A gente pode considerar que as pessoas tenham mais habilidade com um tipo de instrumento ou outro, ou não? Um músico pode tocar qualquer um dos instrumentos? Isso varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Então, para chegar a um determinado ponto de vocês... hoje eu sou profissional, eu quero tocar o violino. Você começa no instrumento. Se você vê que não está dando muito fruto, não está conseguindo progredir, né, num certo ponto, às vezes a pessoa é melhor mudar de instrumento. Eu quero tentar uma guitarra, quero tentar um violão. Então vai depender muito do que a pessoa vai querer mesmo e com a sua dedicação, né? Como você tinha perguntado também, questão de tempo, é pelo menos umas 2 horas todo dia, né? 2, 3 horinhas. A gente precisa desse tempo para a gente, do músico, para poder se dedicar com o instrumento. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, e você pode ver o programa no nosso canal do YouTube. Bem, no programa de segunda-feira tem o quadro Lei na Prática, sobre o Censo de Inclusão. E ainda a gente tem uma retrospectiva no nosso quadro Mix Retrô. Vamos acompanhar os principais acontecimentos que marcaram a programação do Mix durante o mês de março. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue assistindo aqui a nossa programação. Para você e sua família, um ótimo final de semana e até segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté.